Hoje existe 97 centros, né, de atenção psicossocial, que são os CAPs, na cidade de São Paulo. Pelos dados que eu estou vendo aqui, 33 são especializados em álcools e drogas, que é o CAPS AD, e no ABC Paulista, precisamente na cidade de São Bernardo do Campo, existem 9 CAPs, que assim como os outros trabalham de regime de portas abertas. Você acha que o CAPS funciona? Não. Por qual Acho motivo que não funciona? O CAPS trabalha com redução de danos, né? A gente tem medicações, por exemplo, o diazepam, clonazepam e mais algumas São outras drogas, né? que eu não me lembro agora, que o neurotransmissor que recebe é o mesmo neurotransmissor da cocaína, do crack, né? Da maconha. Então, quer dizer, você troca uma droga pela outra, né? A pessoa qual efeito vai fazer, né? Então eu atendi várias pessoas que não queriam ir para a clínica, queriam ir para o CAPS. Por quê? E quando chega lá quer continuar tomando a medicação que foi passado para eles. Eu tenho um médico que trabalha comigo, ele é formado há 25 anos, 20 em dependência química. Chegou lá, ele corta todas essas medicações que tem o mesmo receptor das drogas, ele corta, porque senão não muda, né? Eu não A consigo... pessoa sai drogada, né? Não, você não elimina o vício. O vício, como eu te falei, com 15 dias, acabou o vício. Ficou a doença, né? Aí tem até uma brincadeira que a gente antigamente tinha, para os mais antigos, né? Um parquinho, você tinha lá o coelho que ficava numa caixinha, e aí tinha os números, né? Você apostava, soltava para ir. O adicto é a mesma coisa. Você tirou a droga dele, aí tem o sexo, tem a comida, tem o jogo, né? Tem várias coisas que ele vai migrar. Então, por exemplo, lá no meu centro de tratamento, a primeira coisa que quando a gente tira a droga que a gente tem que tratar com o cara é a compulsão alimentar, né? Porque ele está substituindo, porque ele precisa daquela descarga de dopamina. E aí a gente entra com os recursos terapêuticos, né? Que são a terapia racional, correcional emotiva, né? A terapia correcional cognitiva, né? Para poder equilibrar. E essas terapias trazem esses hormônios, né? E aí você consegue estar equilibrando e o hábito se torna um costume, e com aquele costume você vai adequando ele na sociedade. A comunidade terapêutica, ou conhecido muito como clínica, né? E eu queria deixar aqui um aviso para a sociedade, ficar atento, né? Você clica lá, clínica de recuperação, aí aparece um monte. Pede para ver o KNAI dela, vai estar escrito lá, comunidade terapêutica. Clínica de recuperação é psiquiatria. A psiquiatria pode conter porque ela tem um médico 24 horas. Comunidade terapêutica não tem um médico 24 horas, ela trabalha através de terapia. Sim. Aqui chegou um chat para nós aqui. Ó, o conceito do CAPS é recuperação. Varia conforme o indivíduo pode incluir aspectos como redução de uso de substâncias, melhoria e qualidade de vida, reintegração social, muitas das vezes apenas diminuindo o consumo das drogas e utilizando os remédios controlados fornecidos pelo próprio CAPS e até onde isso funciona. Essa pergunta você já respondeu. Geralmente lá eles trabalham com regime de portas abertas, né? O que significa o cara entra e sai a hora que quer. Ele pode sair, usar a substância lá fora, voltar para a reunião e muitas das vezes, como eu já presenciei, tem pessoas que chegam 9 horas da manhã lá, ficam até as 4 horas da tarde aguardando ser atendido por um psicólogo ou por um médico, né, especializado no caso. Você acha que isso é um abandono dessas pessoas que vivem nessa situação de rua, de dependência química e etc. Não tem ninguém para ver esse lado que não tem atenção suficiente aí que seria dedicada a essas pessoas? Olha, eu tenho conversado com alguns secretários de pasta social de alguns municípios que são responsáveis pelo CAPS, tá? Eles mesmos reconhecem essa contradição no tratamento, né? Por quê? Muito desses adictos que vão buscar o refúgio ali no CAPS é porque é aquele que não tem aquela coragem de ir para a rua, não tem a coragem de fazer aquele furto em casa, não tem os métodos para conseguir a droga. Então fica mais fácil, eu vou lá, tomo um diazepam, tomo um clonazepam, aí tomo mais uma pinga na rua, tô louco, tô legal, né? Mas vamos lá, tem CAPS e CAPS, profissionais e profissionais, né? A gente teve agora, nesse último ano de 2023,
o Conselho Regional de Psicologia, ela se absteve de fazer a responsabilidade técnica com comunidades terapêuticas, porque eles não são a favor do tipo de tratamento, porque nós trabalhamos com redução zero de medicação, não é? Porque o problema da pessoa não é a droga, o problema da pessoa não é o álcool, o problema da pessoa é o comportamento que leva à necessidade de ter esses hormônios, né? Se você der um Google aí agora e colocar lá o que a cocaína me libera, você vai ver que ela libera dopamina e numa quantidade exorbitante, né? Então, essa redução não funciona porque ela não interrompe o ciclo, ela não corta o vício não para. Esse é o meu ponto de vista e eu não mudo.